Muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pelo semanário. A nossa convidada de hoje já está aqui com a gente, muito especial, a doutora Beatriz Maria Ramos Pinto, médica pediatra, vai falar com a gente hoje sobre um assunto que a gente tem visto ser discutido com mais frequência, né, doutora? Só que com um olhar diferente. A gente vai abordar hoje uma perspectiva diferente, pelo menos para a gente que já fez algumas matérias, já mostramos para vocês, que é o autismo. Só que o nosso tema de hoje é o autismo e a psicanálise, né, a soberania da clínica. Falando assim parece um nome grande, complicado, mas a doutora vai trazer mais detalhes para a gente, que vai ajudar a gente, né, doutora, a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, Yara, obrigada a parceria com a TV Sul Bahia aí, para a gente aí dar esse espaço, essa abertura, né, para a gente poder também desmistificar muita coisa que se fala a respeito do autismo, dessa epidemia de autismo, né, ou se é uma epidemia de diagnóstico de autismo, né. Eu gostaria de fazer umas citações para a gente começar a nossa fala, lembrando Eminger, né, que ele fala que o mundo despedaça as pessoas, mas posteriormente, em lugares partidos, essas pessoas se tornam fortes. Lembrando uma característica estoica de que as pessoas fazem o que podem com aquilo que têm, né, e aos olhos dos outros parece uma coisa absurda e inadequada, né? Então a gente tem muita coisa assim que a gente rotula e que acha estranho, justamente uma forma, como uma estrutura de espectro autista, que é uma forma diferente para se falar ou não falar com o mundo, né? Eu falo falar ou não falar porque as travas do autismo estão na linguagem falada, dita essa linguagem que nos torna seres inteligentes, né? E que faz com que eu comunique com uma outra pessoa, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Né? Então eu gostaria assim de falar... Essa questão com essa citação da questão de que todas as pessoas podem estar despedaçadas, né? Sim. De que, então, talvez a gente pudesse começar, doutora, falando sobre o que é estar inteiro, o que é ser normal. Existe essa normalidade? Porque quando a gente às vezes fala do autismo ou de alguma outra situação que fuja dessa normalidade, a gente já caracteriza como às vezes uma deficiência ou aquela pessoa é diferente. Mas a gente talvez possa entender um pouquinho, no caso, para a medicina, para a psicanálise, o que é essa normalidade? Então, assim, a dita normalidade das pessoas inteligentes, né, é aquilo que você se adequa ou se faz como estrutura dentro do meio social, né? Isso não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, esteja funcionando bem com o seu trabalho, com a sua família e que não esteja esfacelada, né? A psicanálise, ela tenta juntar esse esfacelamento, lembrando que o esfacelamento é que faz a pessoa ser estrutura. Então, a gente não pode abandonar aquilo que a gente viveu. Então, na realidade, nós somos, vamos dizer, esfacelados, né? Mas sobrevivemos nos tornando forte. Alguns não conseguem sobreviver, né? Alguns não conseguem, e existem várias formas, né? Hoje nós estamos aí, saímos do mês do Setembro Amarelo, né? Existem várias formas de suicídio, que não é só pegar uma arma e puxar, né? O isolamento, né? Então, quer dizer assim, esse esfacelamento nos torna estrutura. Os cacos são colados, mas eles estão ali, e eles são a sua estrutura. Não tem como a gente, vamos dizer, curar um psicótico. E não é a drogatização que vai fazer isso, né? A gente quer encaixar, às vezes, aquela pessoa que não está no que a gente considera normalidade, normal, mas a gente quer levar para que seja, né? Para que sendo, né? E assim, a gente vê que existem, quer dizer assim, dentro de todos os lugares, né? Dentro das instituições políticas, públicas, privadas, né? Que a gente vê chefes com abuso de poder, né? A gente vê muita coisa que são estruturas, né? Estruturas que estão esfaceladas, né? Então, o dito normal, quer dizer assim, como é que a gente espera que isso desenvolva, como é que é formada essa estrutura, né? A estrutura, ela começa a formar dentro do útero, né? A gente teve um avanço imenso com a ultrassonografia de 2002 a 2006, que aquele bebê
já se viu que ali o bebê é bebê e ser humano desde a hora da concepção. A ultrassom nos mostra isso. Isso foi um pulo dentro da medicina, né? Então, quer dizer assim, ali dentro já se começa a fazer estrutura. E nada, quer dizer assim, se a gente vê a estrutura no bebê em útero, nada é feito por acaso, tudo tem uma sequência lógica. E aquele bebê, ele vive naquela margem de conforto, a margem que eu chamo, aquela borda, que é o grande colo, o grande útero, né, e a grande barriga da mãe, ela vive até a hora que ela rompe a margem. Targore nos lembra que nas margens do mundo as crianças brincam. Targore é um polímata, né, ele nos conta que seria assim uma alusão a estar dentro da barriga. A gente quando sai, a gente sabe que a criança quando sai dos primeiros momentos, ela ainda está dentro do útero, ela vive muito tempo fora do útero ainda dentro, né? Há que se fazer essa separação que acontece lá na frente. E essa separação se dá, o Winnicott nos ensina, que se dá através do holding, do hand e da apresentação de objetos. O holding é aquilo que a mãe faz nas atividades da vida diária, o trocar a fralda, o dar o banho, o aconchegar, o colocar no colo, que é necessário para o ser humano para sobreviver. Nós só sobrevivemos pelo cuidado de outro. É a única espécie que só sobrevive. E não é só aquele momento, não, é para o resto da vida. Nós vivemos pelo olhar do outro, pelo seu olhar de curiosidade que está aqui, eu quero aprender mais, né? Então, assim, é o seu olhar de curiosidade que me instiga a continuar estudando, né? Para poder oferecer mais para a sociedade. Depois vem o hand, que é como a criança recebe aquele cuidado da mãe. Quer dizer, imagine uma mãe psicótica, que ela tem um olhar parado, ela faz mecânico, né? Como é que aquilo impregna o corpo da criança, né? Existe essa influência, né, doutora? Sim, esse hand. Então, primeiro a mãe dá o hold, colo, né? Depois o hand, como a criança recebe, né? E aí tem a outra fase, que é a fase que é a apresentação do objeto. A mãe pega um objeto, né? Ela está trocando o bebê. Aí ela pega a pomada. Mamãe vai passar a pomadinha. Mostra a pomada, né? Ou então a mamãe atende o celular, isso é o celular, e briga com o filho. Ou então pega um brinquedinho, a criança está chorando, apresenta o objeto. A criança, aquele objeto que é apresentado, aquilo propicia a criança a leitura daquele objeto. Mas ela vai criar com aquele objeto um novo objeto. Então, o que é criar com um novo objeto? Por exemplo, pega a pomada, né? Aí a mãe, na pressa, nem passa a pomada. A mãe na pressa, passa a pomada depressa. A mãe na pressa, passa a pomada com excesso. Ou a mãe na pressa, simplesmente nem liga para o que está fazendo. Então, o que aquele objeto pomada vai impregnar naquele bebê, aquela apresentação daquele objeto, para a formação emocional? Então, detalhes, né, que pequenininhos, pequenos podem fazer diferença. A gente vai precisar dar uma pausa bem rápida para um intervalo, mas você não sai daí para a gente conseguir continuar esse raciocínio e a gente entender um pouco mais sobre toda essa apresentação que se forma e logo no início da vida do bebê, né, doutora? Não sai daí, rapidinho o intervalo, a gente volta já já.